Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Edmárcio, membro externo da Universidade Federal do ABC, e do professor Leonardo Willer, que é o membro interno aqui do nosso programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Mais uma vez, a gente conta com vocês aí em uma defesa. Muito obrigado mesmo pela participação e disponibilidade aí de ler o trabalho do acadêmico Guilherme Marins, que vai defender seu exame de qualificação para doutorado. Eu sou o orientador principal do trabalho e o professor Ivo, agradeço também a participação do professor Ivo na orientação do trabalho, ele é o co-orientador do trabalho do Marins. Então, a gente vai dar início à primeira parte da sessão, né, que vai ser a exposição e a defesa oral. Depois a gente vai passar para a segunda parte, que vai ser a arguição pela banca, né? Aí depois o Marins vai ter que sair da sala durante alguns minutos, a banca vai se reunir e deliberar sobre a aprovação ou não do exame de qualificação. Então, Marins, queria desejar boa sorte para você na sua defesa e dizer que você tem em torno aí de 40 minutos, né? Tentar não passar de 40 minutos para a sua exposição oral, para essa primeira parte. Aí quem quiser desligar as câmeras aí durante a defesa do Marins, com exceção, obviamente, do Marins, né? Aí pode ficar à vontade, se lembrar de mutar o microfone também, para não ter nenhum problema. Então, Marins, boa sorte. Tá ligado o timer aí de 40 minutos para você, hein? Beleza. Vocês estão vendo a tela de apresentação aí? Chegou aqui legal, Marins. Beleza, então. Beleza. Então, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença do Edmárcio e do Willer, né? Contribuindo aí para essa defesa de qualificação. Agradecer meus orientadores André e Ivo, né, pela confiança e amizade. E vamos aí dar início à minha apresentação, né? O título da apresentação é Arquitetura Híbrida para Previsão de Afluências em Reservatórios, baseado no modelo SMAP e Deep Learning. Essa apresentação será dividida em introdução, metodologia, resultados, conclusões e trabalhos futuros. Aqui é aquela figurinha clássica, né, de todo o trabalho aí da parte de engenharia elétrica, né, onde nós apresentamos a matriz energética, tanto mundial quanto brasileira, e aqui eu aproveito para evidenciar a motivação do trabalho, que é o grande papel das usinas hidrelétricas do Brasil, né? Essa fonte de 2020, nós ainda temos 65,2% da matriz energética brasileira composta de usinas hidrelétricas, né? Então, é muito importante a gente tentar usar esse nosso recurso da melhor maneira possível. Então, quais são as importâncias dos estudos das afluências para o setor elétrico brasileiro, né? Já que ele corresponde a 62% da energia do Brasil? Então, nós temos que evidenciar um planejamento energético, né, de curto a longo prazo, né, para a gente conhecendo esse padrão de afluência, a gente consegue fazer tanto um planejamento de curto prazo, como alocação de geradores, né, e um longo prazo, como o dilema do operador, né, que a gente quer que no futuro nós temos uma energia com bastante recursos, com o menor custo possível, né, então a gente tem que, o estudo das afluências serve também para nós trabalhar no dilema do operador, né. Manutenção das usinas, né, por exemplo, se vai vir uma cheia, é ideal que todas as máquinas da usina estejam disponíveis, né? Porque pode ser que tenha necessidade de rodar todas, né? E ao contrário, tem uma seca, né? Não vai vir nenhuma vazão considerável, é um momento bom para parar uma máquina, fazer uma manutenção preventiva, né? E esse estudo da afluência vai também influenciar diretamente o mercado de energia, né? Porque ele impacta no preço da energia, né? Sabendo as afluências, ele impacta semanalmente no preço da energia no Brasil. Então, já que as afluências são importantes, né, para este nosso setor elétrico, né, então entra aí a importância dos modelos hidrológicos, né, eles que vão nos dar uma noção aí, né, do comportamento das bacias, né. A gente vai fazer com eles, nós conseguimos um balanço hídrico da bacia, né, modelar o balanço hídrico, né, quanto de água está chegando, quanto de água vai para os rios, está evaporando, né. Então a gente estuda o ciclo da água nas bacias com os modelos hídricos, com os modelos hidrológicos, e conseguimos modelar o comportamento chuva-vazão, que é muito importante, né? Porque chuva é um parâmetro que a gente tem previsão para ela, né?
A gente consegue, com meteorologia, clima-tempo, etc., ter uma previsão razoável de chuva. Mas a vazão, ela tem que ser processada a partir da chuva, né? E o modelo hidrológico consegue fazer isso. Então, a gente também consegue conhecer a distribuição da água no solo, né? A partir dos modelos hidrológicos. Então, por que o trabalho escolheu o modelo SMAP para a sua metodologia, né? O SMAP, ele não é conhecido internacionalmente, ele não é difundido na literatura internacional, né? O nosso artigo deve ter sido o primeiro na plataforma 3S com o tema SMAP, né, modelo hidrológico. Mas aqui no Brasil, a relevância desse modelo é sem tamanhos, né? Ele é muito importante aqui no Brasil, porque o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, ele faz o uso do SMAP em diversas bacias de grande porte em todo o sistema interligado nacional, né? Então, o ONS usa o SMAP para prever o comportamento de afluência em reservatórios de grande porte aí, tanto em curto quanto a longo prazo, né? Curto prazo, ele usa o SMAP para fazer previsões de 7 dias de afluência à frente. E longo prazo, ele joga cenários de possíveis afluências a partir do SMAP para fazer planejamento energético a longo prazo, né? Então, o SMAP influencia diretamente a tomada de decisões do ONS e também influencia indiretamente o preço da energia em todo o mercado, em todo o território nacional, né? Então, o SMAP aqui no Brasil é bacana, ele tem a sua importância. Então, uma outra motivação desse trabalho é a familiaridade, né, que o pessoal aqui da UFJF tem com o tema SMAP, né? Já foram diversas pesquisas, trabalhos envolvendo o tema, né? Inclusive, o atual modelo do ONS, ele utiliza um algoritmo de morcegos, né? Uma otimização desenvolvida por equipes aqui da UFJF, né? Então, nesse trajeto dos últimos anos, já teve P&D, iniciações científicas, teses de dissertação de mestrado, artigos em congressos nacionais, né? Com o tema do SMAP, o pessoal aqui da UF, né? Então, uma outra motivação desse trabalho também, né, é que em 2019 iniciou-se um P&D, né, e foi financiado pela EDP, Energias de Portugal, em parcerias aqui com a UFJF, e eu fui convidado a participar deste projeto, né. O objetivo desse projeto, da minha parte, era um aprimoramento do modelo SMAP usando ferramentas de Deep Learning, né. Então, o objetivo geral da minha pesquisa, visando tanto um produto do P&D quanto uma inovação, pensando no meu doutorado, foi realizar previsões de afluências diárias em reservatórios a partir de uma modelagem híbrida, né? SMAP com Deep Learning, né? DNN, Deep Neural Networks. Então, a gente deparou com diversas possibilidades, né, de acoplamento entre esses dois modelos. Opa. Vou ligar o laser aqui. Então, tem diversas possibilidades de acoplamento. Nós temos essa primeira possibilidade em cascata aqui, né, que é muito utilizada em sistemas de controle, quando nós temos uma planta, um modelo matemático, e realizamos uma ferramenta de machine learning para fazer um pós-processamento, né, dessa planta, né. Então, o machine learning vai tentar melhorar a saída de um modelo matemático, visando uma saída melhor do que a original, né. Então, ele receberia as mesmas entradas e daria uma saída mais eficiente, né? Então, essa primeira possibilidade, o SMAP entregaria a vazão que ele está achando que vai acontecer, nós entregaríamos a mesma entrada para uma rede neural profunda e ela tentaria corrigir o modelo SMAP, dando uma vazão melhor, né? Uma outra possibilidade, né, parecido com o que o ONS faz, que é fazer um pré-processamento da entrada do SMAP, né? A gente pegaria, por exemplo, a chuva passaria por uma correção, por uma rede neural profunda especializada em entregar a melhor chuva possível para o SMAP, né? O ONS faz uma coisa parecida, que ele otimiza com o BAT, né, as entradas de chuva para entregar um valor mais eficiente para o SMAP, né? Então, daria uma saída melhor do que se colocasse as entradas de chuva, por exemplo, diretamente no SMAP, né? E, por último, foi a opção melhor encontrada, que nos nossos testes iniciais, então a gente escolheu usar essa terceira opção, onde o SMAP está rodando em paralelo, nós não aproveitamos a saída dele, né, mas nós aproveitamos as suas variáveis intermediárias de estado, né. Então, o SMAP,
irá fornecer para uma rede neural profunda as suas variáveis intermediárias de estado, que vão complementar a informação do Deep Learning, tornando o seu treinamento mais eficiente e menos redundante, né? Então, daria uma saída Y2, uma outra vazão Y2, que seria melhor, na teoria, que a vazão Y, né? Que é a vazão inicial do SMAP, né? Então, foi o primeiro, nosso primeiro desafio aí, como acoplar esses dois modelos, né? Então, vou falar um pouquinho agora do modelo SMAP, né? Ele foi originalmente proposto lá em 1981 por Lopes, né? Ele é um modelo hidrológico concentrado e determinístico. Ele é determinístico porque ele não apresenta nenhuma estocaticidade, né? Eu, estando num estado do sistema X e recebendo uma entrada de controle U, sempre vou ter a mesma saída, né? Então, o mesmo estado com a mesma entrada de excitação vai dar sempre a mesma saída. Então, ele é determinístico. Ele não tem essa... Apesar das não linearidades, ele não tem esse comportamento estocástico. E ele é concentrado porque ele trabalha com a bacia como uma coisa só. Então, ele não quer saber quanto que caiu de chuva em cada pedacinho da bacia. Ele trata a bacia como uma coisa só. Ele quer um valor unitário de precipitação e evapotranspiração nesse processo do cálculo da vazão, né? E o SMAP, ele já foi desenvolvido em 3 versões: a horária, a diária e a mensal. A horária, a gente não encontra nenhum material a respeito. Eu acho que ela não tem uma eficiência muito boa, né? Pelo menos nos testes que a gente fez lá no projeto. A horária, ela é ruim de trabalhar, né? Não tem muito valor no momento. E a diária é a que a gente vai trabalhar nesse projeto, né? E ela é usada para o ONS para planejamentos de previsões de 7 dias à frente. E a mensal, ela é muito utilizada para planejamentos a longo prazo, né? Você está preocupado mais com o montante total, né? De água que está chegando ali, em uma determinada região, né? Aqui está um esquema simplesinho do que é o SMAP. É um modelo integrativo, né? Tem as suas variáveis integrativas lá dentro. Ele recebe um valor de precipitação, um valor de evapotranspiração, e baseado no que está lá integrado lá dentro, né? Ele vai dar um valor de vazão. Aqui está o SMAP original proposto por Lopes, a versão diária dele, né? E ele é baseado em 3 reservatórios, né? Então, são 3 reservatórios que acumulam água, são os estados do sistema do SMAP, né? Parte da chuva incidente P aqui vai escorrer, indo para o reservatório da superfície, né? Então, ele vai ficar na superfície. E parte dela vai penetrar no solo, armazenado no reservatório do solo, né? E esse reservatório do solo vai ficando mais úmido, saturando, e parte dessa água recarrega os lençóis freáticos, né? Que é o reservatório do subsolo. O reservatório do solo também perde água para cima, ele perde água para a atmosfera, porque nós modelamos também a evapotranspiração. Nós utilizamos a evapotranspiração potencial, né, que é o potencial de perda de água que o solo tem, e de acordo com o que ele tem de água, ele vai perder uma quantidade de água por evapotranspiração real, né? E esse modelo, é interessante dizer que ele tem apenas 6 parâmetros calibráveis, né? Então, cada bacia é composta por 6 parâmetros que definem a mesma. Ele tem 3 parâmetros de inicialização, porque eu tenho que inicializar no momento 0, quanto que está de água em cada um dos reservatórios. E a vazão final calculada, ela é produto da vazão, uma vazão direta por cima, né? E uma vazão pelo lençol freático, uma vazão básica, um escoamento básico. O ONS, ele vem na última década trabalhando nessa melhoria deste modelo, né? Então, essa aqui é a versão final que eles estão utilizando, que foi a versão utilizada nesse trabalho. As principais mudanças foi a inserção, né, de um reservatório a mais, o RSUP2, ele é referente às inundações em planícies. Então, é uma água que fica armazenada em uma inundação superficial. Ele também aumentou bem a complexidade do equacionamento do SMAP, colocando 14 parâmetros calibráveis. Agora nós temos mais parâmetros, como coeficientes de ajuste para precipitação e para evapotranspiração. Temos mais constantes de tempo, por causa que tem reservatório a mais, e entre outros, né? Então, mas continua com 3 parâmetros de inicialização, porque o RSUP ele é começado no momento de seca, que não sempre começaram nele em 0. Agora, em vez de ter só 2 escoamentos, nós temos 4 escoamentos. Temos mais o ED2 e o ED3. O ED2 é a vazão que sai dos reservatórios de superfície, e o ED3 é uma vazão rápida em momentos de enchente que
quando o R-sup chega a determinado valor, nós temos uma vazão rápida, o ED3, que alimenta essa vazão final que nós vamos calcular pelo modelo. Eu não vou explicar uma por uma, mas aqui está uma tabela com o significado de todas as variáveis do SMAP, né? Ele praticamente tem a vazão de inicialização, temos as constantes de tempo, né, que é o tempo que a velocidade que a água flui, né, de determinada situação, então tem várias constantes de tempo, né, para essa recessão da água. Temos as partes de capacidade do solo, etc. E alguns coeficientes e alturas que definem também o equacionamento do modelo, né? Apesar de não ser o foco assim, do tema da minha tese, a parte de aquisição e processamento de dados, ela tem que ser comentada porque, além de ter dado bastante trabalho, ela apresenta algumas contribuições secundárias da tese, né? A gente propôs aí um conjunto de umas pequenas metodologias aí para conseguir fazer o processamento e a aquisição automática aí desses dados necessários para rodar os modelos. Então, ele é o conjunto de softwares e métodos implementados em Python para proporcionar alimentação automática de dados meteorológicos para o modelo. É interessante mencionar que todos estes dados são gratuitos, né, de fontes governamentais, então qualquer pessoa conseguiria replicar esse trabalho sem investir dinheiro nele, né? Então, o primeiro dado importante aí para os nossos modelos é a precipitação observada, né? A precipitação que um instrumento de medição já foi lá e já observou quanto que teve de chuva total naquele dia, em um determinado lugar, né? Então, a primeira diferença do nosso trabalho é que a gente utiliza a precipitação observada em grid, né? O ONS, ela utiliza estações pluviométricas. Ela faz um ponderamento, né? Na otimização dela, ela pega valores de chuva de várias estações na bacia e faz uma otimização para ponderar o peso de cada estação, né? Só que na hora de fazer uma previsão, né? Eu estou falando aqui, ele fez a parte de calibração, né? Na hora de prever mesmo, ela utiliza um produto no formato de grid. Então, nós temos aí o trabalho então, que resolveu utilizar a precipitação observada em formato de grid também, para ter um equiparamento, né? Então, a parte de otimização e calibração, que usa observada, tanto a parte de operação, né, que eu estou realmente fazendo uma previsão de uma vazão, então elas vão falar a mesma língua, né? Eles vão ter o mesma metodologia. Uma outra coisa que também incentivou a gente a sair das estações e ir para parte de precipitação em grid foi que as estações da ANA, em algumas regiões, são escassas, né? Tem poucas estações e tem algumas falhas. Isso aí também dá uma complicada aí na hora de fazer a otimização. Porque também, mesmo tendo estações próximas, às vezes não tem uma boa correlação para nós preenchermos aquelas lacunas, né? Então, está aqui o produto que nós vamos utilizar, né? Que é para precipitação observada em grid. Nós vamos utilizar o modelo MERGE, que é feito pelo INPE, né? Ele fornece diariamente uma malha sobre todo o território nacional com quadradinhos de 10 quilômetros. Então, ele fala para aquele quadradinho quantos milímetros foi a média de chuva naquele quadradinho, né? Então, ele fornece esses valores, não tem falhas e tem um histórico bacana aí para trabalhar, né? Então, o nosso primeiro trabalho foi fazer um robozinho, né, um WebDriver, para automatizar esse processo, de ir lá nos servidores da CPTEC e acessar esses dados e fazer a filtragem apenas dos dados interessantes para aquele modelo, né? Então, está aqui a metodologia usada para fazer o recorte e o cálculo dessa precipitação em uma determinada área de interesse. Nós começamos aqui sabendo quais são as coordenadas de contorno, né, as latitudes e longitudes de todas as fronteiras, né, de uma área de escoamento, né, que é a área que qualquer chuva que cai aqui dentro, uma hora vai cair na cabeceira lá, na pontinha do rio, né, que é uma área de escoamento daquele ponto do rio que a gente quer descobrir, né, no caso seria um reservatório de uma grande usina. Então, a partir desses limites, nós vamos lá no produto MERGE e recortamos a matriz de dados, né? Pegamos as quadrículas só daquele ponto que a gente quer, né? E já pegamos 0,1% da informação. Usando também essa qualidade de contorno, nós criamos uma matriz de ocupação, que é 1, onde está dentro da área, né? E 0, onde está fora.
Usando a dimensão dessa matriz como referência, nós fazemos uma interpolação e achamos uma matriz kernel, que ela vai ter as mesmas dimensões da matriz de dados, para depois a gente fundir as duas e vai sobrar para a gente só os dados, que são os dados dentro da região de interesse, né? Se eu quiser, por exemplo, implementar o SMAP com o valor unitário da média, basta eu fazer a soma dessa matriz e dividir pela soma desse kernel. Então, eu compenso aqui onde tem zero e consigo achar exatamente a média dos pontos internos dessa coordenada de contorno aqui, né? Um outro dado importante para o trabalho foi a evapotranspiração, né, potencial, que a gente utiliza lá para ver quanto de água vai ser perdida para a atmosfera, né? Então, por simplicidade, né, e essa variável não é tão sensível dos modelos, nós escolhemos a metodologia de Hargrave-Samani. Ela utiliza apenas dados de temperatura para poder fazer o cálculo, né? Isso facilita o nosso processo do cálculo da evapotranspiração. Então, essa continha que faz o cálculo da evapotranspiração, ela só depende da temperatura máxima daquele dia, temperatura mínima, e também de um coeficiente, um ganho aqui, que varia com o mês do ano, né? Então, eu vou lá e vejo qual que é o mês do ano: janeiro, 15,9, junho, 11,6, né? Então, a gente tem esse ganho de acordo com o mês do ano. Com isso, a gente consegue calcular quantos milímetros é o potencial de perda de água para a atmosfera. O fornecedor oficial de dados de temperatura aqui no Brasil é o IMET, né? E o IMET possui várias estações automáticas que ficam hora em hora lá fornecendo qual que é o valor dessas temperaturas, né? Entre outras variáveis interessantes, pressão, umidade. Então, o nosso outro trabalho foi fazer um outro robozinho também, que vai lá, acessa. Esse aí é um pouco mais complicado, tem que fazer uma verificação de imagem. Então, a gente teve que automatizar isso aí, ir lá e acessar cada estação que a gente quer pegar o dado de temperatura e salvar, puxar os dados dessa tabela que vai aparecer lá naquele URL, né? Então, como o SMAP ele precisa apenas de um valor médio lá da região de interesse, nós fizemos também essa proposta aqui para cálculo da evapotranspiração média, onde eu seleciono cada pontinho desse vermelho, é uma estação próxima à região que eu quero. Primeiramente, nós fazemos uma malha em volta dessa região e calculamos qual que é a evapotranspiração daquele ponto. Como que a gente faz isso? A gente faz um ponderamento inversamente proporcional à distância, né? Então, quanto mais próxima a estação daquele pixel, maior sua influência do valor da evapotranspiração, né? Então, eu tenho várias evapotranspirações pontuais e crio, a partir delas, uma malha de evapotranspirações no pixel NM, aqui, ó, ETO-NM. Depois, se eu quiser achar o valor médio, basta eu fazer a média dos pontos internos, né? Eu usei o mesmo kernel do passo anterior. Somo essa matriz, né, já filtrada dos pontos fora, já está tudo zero, e divido pelo kernel, né? Então, eu tenho uma maneira assim, mais fácil de achar qual que é a evapotranspiração média, né? Porque os métodos mais clássicos, eles fazem polígonos, né? Eles dividem a região em vários polígonos, então é um pouco mais difícil de implementar. Por último, é o dado de vazão natural, que é necessário para a gente fazer as calibrações do modelo, né? A gente precisa saber qual que foi a vazão observada para a gente ver se o modelo está indo bem e fazer as otimizações. Esses dados são fornecidos em parceria com a ANA, com o ONS, né? Tem uma página lá de todo o sistema integrado que mostra as vazões em cada um dos reservatórios do sistema integrado. Nós pegamos a vazão natural porque o nosso modelo ele tem que ser... a vazão natural, ela considera como se não houvesse interferência do homem, né? É como se não tivesse nenhuma interferência do homem, choveu tanto, aquela bacia vai dar tanto de água naquele ponto, né? Se eu usasse, por exemplo, a afluência real, isso poderia comprometer o modelo, porque, por exemplo, pode ter chovido muito, mas a usina, a montante, resolveu fechar, né? Resolveu deixar o reservatório encher. Então, o modelo vai ficar meio confuso, porque choveu muito e não teve vazão, porque a afluência real não chegou, porque a usina montante resolveu travar essa água. Então, a gente trabalha com a vazão natural para fazer os cálculos aí dos nossos modelos, né? Então, o robozinho também vai lá no servidor da ANA e puxa essas tabelas para a gente lá. Aqui é a arquitetura geral, né, do projeto, onde nós temos um modelo SMAP rodando, recebendo as observações de evapotranspiração e precipitação observada. A gente realiza uma calibração local, né, de forma que o SMAP modele aquele momento de uma melhor maneira possível, né, para que depois ele consiga passar para a rede neural
qual que é a melhor distribuição de água, quanto que o solo está úmido, está numa enchente, não está. Então, essas informações vão ajudar a rede neural a fazer uma melhor discriminação das entradas, né? Então, ela vai diminuir o espaço de busca de treinamento e vai tornar o treinamento menos redundante. Por quê? Porque eu posso estar, por exemplo, a nossa rede recebe a precipitação prevista e a última vazão observada. Eu posso estar em uma tal vazão observada, só que eu não sei se essa vazão está vindo de uma enchente, está vindo por baixo do solo, e o comportamento da vazão futura depende muito do estado atual do solo, né? Como que vai impactar a chuva, né? Então, esse valor da distribuição da água que o SMAP vai fornecer para a rede vai ajudar ela a pegar esse padrão. A otimização do modelo SMAP, né? Que é necessária para rodar ele. Nós propusemos duas otimizações, né? Uma otimização global, que é uma otimização que eu pego um histórico grande passado de dados para me tentar achar parâmetros que generalizam bem aquela região, né? Que tem uns parâmetros interessantes, daqueles 14 parâmetros lá do SMAP, nós pegamos, então, que generalizam bem um grande histórico de dados, né? E ele é realizado apenas uma vez de maneira offline. Já o ajuste local é um ajuste online. Toda vez que eu quiser gerar um novo dado, né, para depois entregar para a rede, eu sou obrigado a fazer uma otimização local. Eu vou tentar fazer pequenos ajustes baseados na condição inicial, que são os parâmetros globais, né? Então, o SMAP recebeu o parâmetro global, eu vou deixar pequenos ajustes, e vou dar pequenos ajustes também na chuva, na precipitação que veio, e vou tentar dar uma melhorada naquele ponto para conseguir compensar rios integrativos e uma melhor adaptação do modelo naquele período, né? Ele é realizado de maneira online. Aqui está a utilização global do modelo SMAP, né? A metodologia não foi o foco do trabalho, a gente utilizamos uma ferramenta pronta, né? Que é o Differential Evolution do SciPy. Foi necessário o Differential Evolution porque o SMAP é altamente multimodal, né? As variáveis são bem entrelaçadas, se aumenta uma, diminui a outra, dá no mesmo, tudo fica tocando cebola. Então, usamos o Differential Evolution com uma população bem robusta, bastante crossover. Então, esse algoritmo do SciPy pegou um grande histórico de dados e encontrou para a gente, lá depois de algumas horas, quais são os melhores parâmetros globais aí, né? Ou pelo menos os subótimos. E todas as otimizações do nosso trabalho, nós utilizamos o MAI, que é o erro médio absoluto, porque ele é menos susceptível por exemplo, se eu usar o MAP, que é o percentual, ele privilegia a seca, né, as partes mais baixas da curva. Se eu usar o quadrático, ele já tende a não querer errar os picos e errar embaixo. Então, o MAI ele tem um equilíbrio maior, que a gente achou interessante usar o MAI, né? Falando da otimização local do SMAP agora, né? Essa é a metodologia, né, de otimização local do SMAP. Nós tentamos, no momento que eu quero fazer a otimização, nós tentamos otimizar os 14 dias da chuva, né, que entrou no modelo, né? Então eu tento pequenos ajustes nessa chuva, pequenos ajustes nos parâmetros globais e pequenos ajustes de inicialização do modelo, lá naqueles tanques iniciais, para tentar corrigir erros integrativos, né? Então, nós utilizamos um algoritmo chamado Twiddle, de busca local. Eu utilizei um algoritmo de busca local porque eu queria que as soluções geradas por essa metodologia tivessem mais ou menos o mesmo padrão, né? Porque lembrando que ele vai virar dados de treinamento de uma rede neural. Então, é importante que esses dados tenham o mesmo padrão, né? Imagina que você usasse aqui uma ferramenta meio populacional, que vai ter aleatoriedades e para outros mínimos locais, isso aí poderia confundir um pouco o meu treinamento. Então, a gente quer ajuste fino local, só para dar um pump ali naquele ponto do modelo SMAP. Então, a precipitação de entrada dos últimos 14 dias, nós permitimos uma variação de 20%, nos parâmetros da bacia, 5%, e para os dados iniciais dos reservatórios, 20% também. Então, essas aí são as restrições na hora de fazer os ajustes finos lá da otimização local do SMAP. Aqui está o nosso algoritmo de otimização local. Ele é o Twiddle, né? Ele foi proposto por Trum. Ele também não está bem documentado na literatura, a gente não acha. Eu aprendi o algoritmo numa videoaula do Trum, da UDES. Então, eu propus pequenas mudanças aí nesse algoritmo para conseguir deixar ele melhor para o nosso problema do SMAP, né? Então, primeiramente, faço um escalonamento das variáveis, né?
Então, todas as variáveis vão ficar entre 0 e 1. Isso aí já evita a gente privilegiar uma variável que outra durante o percurso, né? Então, aplica as restrições de canalização, né? Porque o original é livre. E também nós limitamos o passo de convergência, né? Então, o objetivo disso tudo é uma convergência suave e com menor risco de privilegiar alguma variável, né? Nós queremos, então, que em uma variável haja degradação e explosão do passo. Por quê? Porque o algoritmo Twiddle, ele é baseado num ajuste variável, baseado num passo, né? O quanto que eu vou mexer. Eu tento para trás, para frente, melhorou, beleza, eu aumento o passo. Piorou, nós diminuímos o passo, para tentar um ajuste mais fino ainda, né? Então, nós limitamos esse algoritmo para deixar ele um pouco mais controlado, esse problema do SMAP, né? Então, aqui está a nossa arquitetura Deep Learning. Ela recebe os dados dos reservatórios, né? Então, o SMAP lá falou, aqui, esse é os reservatórios de hoje, do último momento, do now. E eles vão estar aqui complementando as outras entradas de precipitação, né? Eu também falo qual que é a vazão atual, né? A última medição lá da Ana, eu falo qual que ela é, para servir como um parâmetro inicial para a rede tentar traçar a curva. E uma inovação no nosso trabalho é a maneira que nós processamos dados de chuva. Aquelas matrizes já recortadinhas da região, nós agrupamos ela do tempo T-1 a T+7. Por que o T-1? Porque, às vezes, a chuva de ontem ainda vai ter um impacto na previsão de hoje, né? Então, nós colocamos de T-1 a T+7. Então, vira um paralelepípedo de dados com tempo, longitude e latitude. E nós vamos usar uma estratégia de convoluções 3D para tentar diminuir a dimensão desses dados, pegando features espaço-temporais, né? Então, eu sei, por exemplo, que tem uma tempestade ali, uma seca ali, uma tendência de algum ponto, né? Então, a nossa expectativa é que as convoluções peguem esses features para a gente e, aqui no final, vai dar uma informação muito mais comprimida e muito mais relevante, né? Porque uma bacia de grande porte, esse paralelepípedo aqui de dados pode chegar facilmente a 15 mil dados, né? Então, uma entrada da rede teria 15 mil neurônios. Isso aqui nem treina, nem consegue treinar direito, né? Então, foi muito necessário a gente fazer essas convoluções intercaladas com pooling, né? Para diminuir a dimensão dos dados e fornecer apenas os features mais relevantes para a camada LSTM. A camada LSTM, ela é o atual estado da arte, né? De previsões de séries temporais com Deep Learning, porque é uma camada recursiva e ela recebe os dados cronologicamente agrupados, né? Então, por exemplo, as features do dia T-1 vai estar aqui no primeiro neurônio. As últimas features do último dia vai estar no último neurônio. E nessa camada recursiva, há uma conexão interna, né? Então, sempre a saída de um neurônio, ela depende de todas as saídas dos anteriores, né? Então, a gente tem uma progressão aí, né? Da informação até chegar no último dia, né? Por último, temos uma camada densa comum, só para fazer a modulação aí desse resultado e fornecer as vazões que a gente quer. A estratégia de treinamento e operação é um reforço e cross-validation, né? Porque nós começamos as amostras, pegamos um determinado conjunto de amostras para treinamento, as últimas 14 amostras vão ser validação, né? Porque a gente não quer que perca o padrão, então a gente pega as últimas 14 amostras, sendo que eu vou fazer uma previsão agora, né? Então, operação a operação, esse banco de dados de treinamento vai sempre aumentando. Nós vamos aumentando o conjunto de treinamento e sempre mantendo os últimos 14 dias de validação. Eu não posso fazer um treinamento randomizado aqui porque é uma série temporal, né? Então, ficaria muito melhor resultado no treinamento, mas atrapalharia a generalização do conhecimento na hora de operar a rede, né? Então, sempre a gente separa temporalmente as amostras de treinamento, validação e teste. Vamos falar um pouco dos estudos de caso. Essas duas usinas são do grupo EDP, né? São usinas de grande porte, bastante diferentes uma da outra. Temos a Peixangical, que ela é uma região semiárida do Tocantins lá, né? E temos a Mascarenhas, que está ali entre Minas e Espírito Santo, que está na parte da floresta tropical, Mata Atlântica, né? Um está na bacia do Rio Tocantins, com 500 mil megawatts de capacidade, e uma área de 121 mil quilômetros quadrados. O outro está na bacia do Rio Doce, capacidade de 200 mil megawatts, 200 megawatts, né? E a área de drenagem de 75 mil quilômetros quadrados, né?
O primeiro resultado que eu apresento aqui é o resultado da calibração global do SMAP, né? Então, a gente pegou de 2016 a 2012 a 2016 e mandou lá o Differential Evolution tentar fazer um casamento aí da curva entre vazão calculada e vazão observada e quais são os parâmetros que vão dar para a gente essa melhor acoplamento possível, né? Aqui foi interessante o resultado, teve uma boa, acompanhou bem a curva, né? E aqui está os gráficos de dispersão de mascarenhas e de peixe. Então, aqui em cima nós temos qual foi a chuva média de entrada do modelo e a vazão calculada versus a vazão observada. Então, com isso, ao final desse processo, eu tenho lá 14 parâmetros lá, né, que definem bem cada uma das bacias. Aqui estão os resultados dos parâmetros encontrados para cada uma das mesmas e quais foram o upper e low bound que nós colocamos lá no algoritmo para achar soluções. Esse resultado aqui gerou essas métricas, né, de MAP, MAI, que é o absoluto, o quadrático. O NSE é um coeficiente muito utilizado para o pessoal da hidrologia, né, que ele quanto mais próximo de 1, melhor o comportamento da vazão, né, e a correlação de Pearson. Aqui foi a arquitetura escolhida da rede neural para cada uma das bacias, né? Qual que é o tamanho do kernel, quantos filtros convolucionais para cada uma das camadas convolucionais, o tamanho da redução do pooling, quantas unidades de camada LSTM, né, que são camadas como se fosse uma paralela da outra, então dando informações paralelas, e quantos neurônios de saída, que são 7 dias de previsão que a gente quer conseguir, né? O otimizador utilizado para o treinamento da rede é o ADA, né? Porque ele é bom, rápido e todo mundo usa, né? Ele está na moda, é o estado da arte, todo mundo está usando o ADA agora para vários problemas de redes neurais. E a métrica normalmente foi o MAI. Então, os resultados do modelo híbrido, nós selecionamos os dados lá de 2017 a 2021 e vamos fazer uma simulação de operação, né? Como se fosse semanalmente, operando e retreinando, operando, retreinando, prevendo, retreinando. Então, sempre vai realizar um treinamento de reforço e vale ressaltar para cada amostra que foi entrar na rede neural, houve uma otimização local do SMAP, né? Então, sempre os dados de reservatório lá são produto de uma otimização local. Então, nós fizemos uma validação comparativa, né? Essa simulação de previsões semanais a partir de 3 modelos, porque a gente quer justificar por que vale a pena misturar, né? Por que não usar só o SMAP, só um Deep Learning e usar a proposta híbrida, né? Então, a gente vai comparar os resultados do nosso modelo híbrido proposto. O modelo SMAP, né, após ele sofrer aquela calibração local no momento, a gente alimenta com chuva futura e vê quanto que vai ser a previsão das chuvas e o resultado dela, né? Então, a gente vai utilizar o SMAP, igual o ONS faz, alimenta o SMAP com o futuro e vê o que vai dar lá de curva de vazão. E, por último, nós pegamos a nossa arquitetura e jogamos fora as entradas dos reservatórios, do RSUB, RSUP2, RSUP e o RSolo. Então, essas entradas da rede, vai tirar elas da rede, só para ver qual que é o comportamento dessa estratégia Conv3D LSTM nos nossos resultados. Aqui está o box plot, nós fizemos 20 simulações para cada modelo, né? O SMAP é determinístico, então ele não teve mudança, né? É sempre os mesmos resultados. E para as outras, por o Adam ser um treinamento probabilístico, deu bastante variação de um treinamento para outro, né? Então, aqui vale ressaltar que o nosso modelo híbrido obteve as melhores médias. Então, beleza. Esse está os box plots dos resultados obtidos. Vai ressaltar que a média do modelo híbrido, ela é a melhor média de todos os resultados, né? E é interessante mostrar a robustez que as entradas do SMAP deram no modelo, porque nós temos uma variação dos resultados muito, muito menor quando temos o modelo híbrido, né? Olha só, nós temos uma variação, o treinamento está mais robusto, porque temos uma menor variação da performance de cada uma das simulações. Então, o objetivo de provar que acoplar os dois é uma estratégia vantajosa consegue ser validado por essa simulação, por esse gráfico box plot aqui.
Então, as análises. Os modelos Deep Learning apresentaram um melhor desempenho. O modelo híbrido obteve a melhor média para as duas UHS. O modelo híbrido tornou o tratamento mais robusto, diminuindo a variância entre as simulações. Aqui está um resultado gráfico, né? Nós pegamos aí duas boas simulações e apresentamos como que foi os resultados para as duas usinas, né? Cada uma das tirinhas coloridas aqui é como se fosse uma semana de previsão. Então, eu inicio uma previsão, na outra semana faço outra previsão, e daí por diante. Nós notamos aí que teve uma boa tendência, principalmente em Mascarenhas, e com poucos outliers, né? Por exemplo, teve um outlier aqui, um outlier, por exemplo, aqui que subiu menos que deveria, mas a tendência está muito bem representada dessas vazões. Eu acredito também que existe algum tipo de erro de medição, né? Porque se a gente olhar qual foi a chuva de peixe radical nesse momento, nesse ano aqui, dá para ver que teve uma chuvinha aqui. Então, provavelmente, o nosso erro foi confundido com um outlier da própria medição do MERGE. Aqui estão os resultados numéricos, né, daquelas simulações lá. Aqui eu apresento as 5 métricas novamente, o total, a média desses resultados e dia a dia. Só para mostrar que, com o passar do tempo da previsão, né, a tendência é ir piorando um pouquinho os resultados, né, que eu estou distanciando de onde a rede recebeu a informação. Ela recebeu a informação da vazão de ontem, né? Então, a partir de agora, ela está por conta própria, né? Então, a gente vai passando os dias, vai piorando um pouquinho os resultados. Mas os resultados foram bem interessantes comparado à arquitetura, esses dados aqui, esses valores aqui estão bem promissores. E aqui nós temos a parte do box plot desses resultados. Então, como esperado, os resultados pioraram com o distanciamento no dia da previsão, e o modelo Mascarenhas obteve melhores resultados com maior correlação, né? Então, pode ser uma região coberta com dados mais consistidos ou próprias características da bacia. Agora eu vou falar um pouquinho das propostas aí de melhorias, né, para os próximos meses, para a tese final. A primeira coisa, que foi uma conversa que eu tive há um tempo atrás aí com um amigo, que ele me falou que uma coisa que eu não tinha, que eu sabia sobre o parâmetro stride das convoluções. O stride nada mais é quanto que a janela de convolucional vai pular entre uma iteração e outra. Então, eu estava usando a default do Keras lá do Python, né, que é 1 contra 1. Aí uma ideia para tentar diminuir a dimensão com menor perda de informação é aumentar o stride, né? Então eu vou pular mais casas, né? Então eu consigo ter uma dimensão de saída menor. Com isso também eu tenho menos informação redundante e vou poder, por exemplo, tirar essas camadas de pooling que podem ter uma perda de informação. Então tudo indica que se eu fizer dessa maneira, eu vou conseguir um resultado um pouquinho melhor ainda. Conseguir dar uma diferenciada na arquitetura da rede. Uma outra questão também que não foi abordada, devido a ser bastante complexa, é fazer uma validação, um produto real de medição meteorológica. Então, por exemplo, existe o BAM, que é o Brazilian Atmospheric Model, que é um modelo de previsão meteorológica que dá 11 dias de previsões. Ela dá previsão de 6 em 6 horas por 11 dias. O problema é que o BAM tem mais de 45 variáveis. E no total, para mim pegar um dia de previsão, eu tenho que baixar quase 2 gigas de dados, né? Então, para me fazer um resultado legal, com validação bacana, com várias amostras, né, com vários resultados de previsão, eu precisaria fazer, com certeza, uma estratégia de baixar, deletar arquivo, porque computacionalmente está muito complexo fazer essa validação com um modelo de previsão meteorológica, né? Então, a gente vai estar investigando a possibilidade de mostrar um resultado representativo com dados reais e ver quanto que o errinho da previsão impacta no erro final da vazão prevista, né? Aqui está uma proposta de cronograma para os próximos meses, melhoria do método, teste com o modelo BAM, a escrita da tese final, que ela precisa ser encorpada melhor, principalmente a partir de fundamentos teóricos, dar uma encorpada nela, que ela está um pouco curta até o momento, e uma elaboração do segundo artigo, caso os resultados, essas melhorias aqui, sejam relevantes, né? Então, a gente poderia fazer um segundo artigo e ir para a defesa com um segundo artigo submetido.
Esse é o artigo que nós publicamos em dezembro do ano passado, né? Que ele é basicamente a minha proposta de qualificação que eu apresentei para vocês, e ela foi publicada na revista do I3S, I3S Access. Então, obrigado aí pela atenção de todos. Passa a palavra aí para o Marcato.